Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês. Amo ouvir os testemunhos de vocês. Quero compartilhar um testemunho que enviaram aqui no canal com vocês, tá bom? Aqui quem escreveu foi a Maria Silva. Forte abraço para você, irmã. Gratidão por compartilhar essa experiência aqui com a gente. A Maria Silva, ela compartilhou que ela estava passando uma fase difícil na vida dela, na qual ela não conseguia nem orar, né? Mas ela conversava com Deus, né, chorando, né? Eu quero ler uma parte da mensagem dela, né? Essas eram as palavras aqui dela. Ela dizia assim: Senhor, como eu queria um abraço seu, né? Ela não estava nem conseguindo orar, ela estava numa situação difícil e ela conversando com Deus, né? Isso é uma oração também, né? Conversando com Deus, ela disse: como eu queria um abraço seu, né? E em meio a essas dificuldades, mesmo assim, ela foi na igreja. E chegando na igreja, o bispo falou que queria falar com ela após a reunião, né? Ela já logo imaginou, é um chamado, né? É um cargo que ele quer me dar, né? Sempre quando o bispo chama assim, as pessoas já pensam que é um chamado, um cargo. Mas, não, ao final da reunião, né? Quando ela entrou na sala do bispo, o bispo falou que sentiu que tinha que dar um abraço nela. E aí o bispo a abraçou, a envolveu, né, nos seus braços ali, e ela começou a chorar. E aí ela compartilha com o bispo, né, que aquilo era uma resposta, né, que ela pediu ao Senhor um abraço e que por meio do servo dele, ele estava abraçando ela. Ela sentiu o abraço do Senhor por meio do bispo, né? Gratidão, irmã, por compartilhar esse testemunho aqui. Teve aqui algumas pessoas que comentou, né, sobre agradecendo, né, a sua experiência que você compartilhou aqui, né? Tem a Lídia Miguel agradeceu e também a Marli Vieira Alves também agradeceu aqui a, o seu testemunho, a sua experiência, e eu agradeço aqui em nome de todos, tá bom? Linda experiência, né? Você acaba compartilhando aqui, falando que aumentou o seu testemunho, tudo, gratidão, tá bom? Vamos lá para a aula de hoje, a mensagem de hoje. Antes de falar da mensagem de hoje, quero agradecer mais uma vez o Isaías Freitas por ter compartilhado a mensagem de ontem, né? Me ajudado, né? Compartilhando a mensagem aqui no canal. E uma coisa que ele falou, um comentário, falando que ele sente, né, essa proximidade assim comigo, e eu também sinto que eu tenho um elo com ele, uma amizade muito forte. E vocês, provavelmente vocês já viram pessoas que falam, nossa, eu tenho alguma ligação com essa pessoa, né? Eu conheço. E nós, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós acreditamos que antes de vir a essa terra, nós já vivíamos com Deus. Então, nós nos conhecíamos lá. Então, às vezes, esse ligamento pode ser justamente de uma vida anterior a essa que nós tivemos, tá bom? Então, é muito interessante isso. Inclusive, algumas pessoas comentaram, né? E o próprio Isaías comentou também, talvez lá no reino dos céus, né? A gente foi guerreiros, né? Porque nós somos guerreiros aqui na Terra. A gente está compartilhando mensagem. Todos nós, inclusive vocês que estão ouvindo essa mensagem, que apoia, que dá o joinha, compartilha com outras pessoas, são guerreiros, tá bom? São guerreiros. Bom, a gente não lembra de nossa vida anterior com Deus, né? Então não vou afirmar com certeza, eu era um guerreiro lá, eu fiz isso, aquilo, não tem como eu dizer. Mas tem uma escritura no livro de Mórmon, lá em Alma 34, que fala que o mesmo Espírito que habita esse corpo também vai para o reino eterno, né? Nós não deixamos de ser quem nós somos quando nós morremos, né? Quando nós vamos para o mundo espiritual. Então, quando nós viemos da presença de Deus, também a gente não deixa de ser quem a gente é, tá bom? Então, se você era valente lá, você tem um testemunho, algo bem que eu carrego dentro de mim assim, é que eu senti muita ausência do meu pai, porque meu pai não me criou, né? E talvez essa ausência toda que eu senti do meu pai foi justamente porque eu sinto que eu vim da presença de Deus, não para voltar à presença de Deus, mas para me tornar mais como ele é. Sabe como uma criança, né, que vê o pai trabalhando ali, aí vai lá e pega um brinquedinho e finge que está trabalhando igual ao pai? Por quê? Porque ele quer ser igual ao pai. Eu quero ser igual ao meu pai celestial. Eu quero. Ele é um exemplo para mim, então eu quero me tornar como ele é.
Eu acredito que isso é um espelho. Muitas vezes os filhos e mães, né, filhas aqui nessa terra, quando estão imitando os seus pais terrenos, na verdade é um reflexo de uma imagem, né, que eles têm na sua mente, né, do sentimento do Pai Celestial. A gente sabe que Deus existe, a gente tem uma ausência de Deus no nosso coração, tá bom? A gente tem, a gente busca por meio das Escrituras, isso é lindo, né? Mas falando aqui, voltando para a parte, o mesmo Espírito que nós temos agora vai habitar no reino eterno. Também o mesmo Espírito que nós tínhamos antes de nascer habita no nosso corpo agora, tá bom? Mas uma coisa assim, se você pensar, mas eu não fui um guerreiro lá, isso nem importa, aliás, porque quando você nasce aqui na Terra, é uma nova oportunidade para você, tá bom? Ou seja, você nasce com um HD novinho, você pode programar a sua história. Busque a Deus, se torne um guerreiro, firme na palavra do Senhor. Isaías, gratidão pela mensagem que você compartilhou ontem e eu tive todos esses sentimentos no meu coração. Gratidão. Vamos lá começar a mensagem aqui pelo versículo Mateus capítulo 19, versículo 3. Muitos chamam essa parte aqui como se tratando sobre o divórcio, mas aqui quem está tratando de divórcio são os fariseus, tá bom? Eu vou chamar a atenção aqui, porque Cristo ele está falando sobre o casamento. Então a gente vê ali eles falando de divórcio, Cristo falando sobre o casamento. Vamos começar aqui, ó. Mateus 19, versículo 3, começa assim. E então chegaram aos pés dele os fariseus, tentando-o, dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então repare aqui que os fariseus eles vão até Jesus, tá bom? E aqui a palavra diz tentando, eles não estavam ali para procurar saber a verdade, tá bom? Eles estavam tentando a Jesus. E a pergunta que eles fazem, né, é aqui, né? É lícito o homem repudiar? Repudiar é afastar, é divorciar, tá bom? Da mulher por qualquer motivo, né? Seria qual? Na época de Jesus Cristo existia duas escolas, tá bom? Que interpretava as escrituras aqui de maneiras diferentes. Aqui é uma referência a Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, na qual Moisés fala sobre o divórcio, tá bom? Então, duas escolas diferentes, elas tratam desse assunto, elas interpretam essa escritura de maneira diferente, então tem uma divisão entre essas duas escolas, tá bom? Existia, é difícil falar o nome das escolas aqui, né? Porque é meio hebraico para mim falar aqui. Ó, uma se chamava Hillel e a outra Shamel. Bom, uma era mais liberal, que é a Chanel, era mais liberal, né? Ou seja, poderia divorciar da mulher por qualquer motivo mesmo, eles interpretavam assim a escritura. Se queimou a comida, se não está fazendo uma comida gostosa, eles poderiam repudiar e se divorciar daquela mulher. Já a outra escola aqui, ela era mais conservadora, ela entendia que na palavra lá de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, diz que poderia repudiar-se, divorciar da mulher, se houvesse um adultério, né, coisa imoral, tá bom? Então, eles vêm aqui e perguntam a Jesus Cristo para questionar Jesus Cristo, para ver o que Jesus Cristo iria dizer, tá bom? Mas era tentando Jesus Cristo. Eles não estavam querendo saber qual escola estava certa ou coisa assim, não, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: não leste? Eu gosto muito, Cristo. Ele sempre está usando as escrituras. Não era duas escolas? Era interpretar a escritura. O problema é que o que estava na escritura eles estavam interpretando errado. Mas incrível como Cristo sempre usa as escrituras para responder, né, as pessoas aqui. Então ele respondeu: não leste que aquele que vos fez no princípio, macho e fêmea vos fez? Ele está fazendo uma referência a Gênesis 1, versículo 27, tá bom? Que Deus ele criou o homem e mulher ali, né? Fez macho e fêmea. E aí ele continua o versículo aqui, né? Versículo 5. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui, novamente, Jesus Cristo usando as escrituras, dessa vez Gênesis 2, 24, tá bom? Então, novamente, ele usando aqui. Aqui no Novo Testamento, Paulo também usa essa escritura
pelo menos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, e em Efésios capítulo 5, versículo 31 também, Paulo ele utiliza dessa escritura, né, sobre ser um, né? Ou seja, eles estavam perguntando sobre o divórcio, mas Jesus Cristo estava falando, olha, no começo Deus não fez macho e fêmea, não fez os dois, né? Não uniu os dois para se tornar uma só carne, então é indivisível, já não são só dois, agora é um só, né? Então, a pergunta que eles estavam tendo aqui era secundária, né? Eles estavam se concentrando no secundário, Jesus Cristo estava concentrando no primário, eles estavam se concentrando no divórcio e Jesus Cristo estava se concentrando no casamento, tá bom? Mas a gente continua vendo aqui, ó, versículo 6, além de Jesus Cristo no versículo 5, ele citar Gênesis 2:24, ele interpreta Gênesis 2:24, né, com as suas próprias palavras no versículo 6 aqui, ele diz assim, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem, ou seja, o divórcio, né, foi inventado pelo homem, né, não por Deus. Deus ele criou o casamento, a instituição, serem um. É isso que ele está falando aqui. Tá bom? Então é muito interessante essa parte, né, dessa parte que Jesus Cristo, além de ler a Escritura, ele está interpretando a Escritura aqui para eles, tá bom? Mas veja, né, que essa explicação que Jesus Cristo deu aqui já encerraria o assunto, não precisaria de outra explicação. Mas os fariseus novamente vêm com a questão aqui, né? Veja que eles não estão satisfeitos com a resposta de Jesus Cristo, mesmo ele tendo usado as escrituras, né? Parece que às vezes a pessoa está com os olhos vendados, né? Não consegue ver a verdade. No versículo 7, então, eles disseram assim, e então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Né? Então ele está falando, olha, se você está falando que é assim, por que então Moisés, que é um profeta, ele mandou dar carta de divórcio? Repare nessa frase, tá bom, aqui. Ele falou que mandou, que Moisés mandou. Jesus Cristo vai corrigir essa frase aqui no versículo 8, respondendo, ó. E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Então, repare que ele corrige a frase deles, né? Ele fala que Moisés mandou, aqui Jesus manda dizer assim, Jesus está dizendo, Moisés permitiu. Permitir é diferente de mandar, tá bom? Permitir é diferente de mandar. Bom, por que que na verdade aqui é o próprio Salvador Jesus Cristo, Jeová, que deu a lei, né, do casamento, e em Moisés, né, e deu a Moisés, em Deuteronômio 24, versículo 1 em diante ali, ele fala sobre o divórcio, sim, tá bom? Mas por causa da dureza do vosso coração. A palavra divórcio, no hebraico, ela significa afastar-se. Em alguns casos, é bom afastar-se mesmo. Porque o que acontecia? Se o homem ele maltrata a mulher, principalmente agressão física, né, psicológica, todas essas coisas, então vai denigrir a imagem da pessoa, a pessoa não vai crescer, vai sempre estar diminuindo, o progresso espiritual dessa pessoa morre. Então, aqui nós interpretamos também, que seria no caso de adultério, mas Cristo ele deixa claro também que no caso de adultério fica entre o casal, né? A decisão é do casal perdoar e manter-se junto. Tem gente que, por mais que tenha um coração bondoso, de perdoar uma traição, ela perdoa, mas ela não consegue conviver com aquela pessoa, porque sempre ela vai olhar e sentir aquela dor no coração. E aí, se ela não consegue conviver com aquela dor, né, então ela se separa, né? Mas se a pessoa consegue viver, se a pessoa consegue perdoar, né, consegue ter esse coração limpo e restaurar o casamento, é o ideal, né? Nós sempre queremos, como Jesus Cristo falou, no princípio não foi assim, né? Não existiu divórcio no princípio. Então, é uma união, tá bom? Então sempre dá para reconciliar com a ajuda de Deus e cada pessoa tem uma capacidade diferente. Mas também não dizemos que é somente por causa de adultério que é um dos motivos para divorciar. Maus tratos, né?
abusos, se o homem bate na mulher, né? Como é que você vai manter um casamento assim, né? Não dá, né? Outras coisas a gente pode conversar e reajustar, mas tem coisas que é muito difícil mesmo, tá bom? Então vamos continuar aqui. A interpretação, deixa eu falar aqui rapidinho da interpretação aqui de Deuteronômio 24, versículo 1. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que eu não anotei. Deveria ter anotado. Mas é lá em Deuteronômio 24, versículo 1, né? Quando está falando ali sobre o divórcio, ele fala que o homem, se a mulher não lhe agradou aos olhos por causa de coisa feia, né? Por causa de alguma coisa feia, ele pode dar carta de divórcio. Repare que no hebraico a palavra feia significa imundície, significando também que a pessoa cometeu adultério, um ato imoral, tá bom? Então aqui, por isso que tem essas duas escolas, né? Na época de Jesus Cristo existiam essas duas escolas com interpretações diferentes, tá bom? Porque a palavra no hebraico tanto dá para traduzir como feio, da palavra feio mesmo, mas como imundície no sentido de pecado, tá bom? Então aí teve essas duas interpretações. Mas o próprio Cristo ele interpreta aqui porque ele fala que é sobre adultério, tá bom? Que está se tratando aqui. Vamos continuar aqui, falar aqui rapidinho. Essa parte aqui que fala de dar carta de divórcio, né? Lembrando que naquela época o papel era muito difícil, um escrivão era muito difícil para escrever ali, então era uma maneira de dificultar também o casamento, o divórcio, não é para divorciar por qualquer coisa, tá bom? Não foi isso que Moisés ensinou, né? Inclusive também o divórcio faz com que proteja a saúde da pessoa, a vida da pessoa, no casos de maus trato ou coisa assim. Existem países como a Filipinas, né, o país das Filipinas, que não existe o divórcio, por exemplo. E aí, se o homem ele não quer mais aquela família, o que ele faz? Ele abandona o país. Ele vai embora para outro país e a mulher fica ali com os filhos, e não pode casar-se de novo, porque o marido não morreu, ele fugiu, né? E a pessoa fica impedida ali de ter uma nova vida, né? De tentar um novo relacionamento e assim por diante, né? Então é complicado. Tem países que não permitem, mas a gente vê em alguns casos que seria bom permitir, né? Que nem nesse que eu estou falando do marido abandonar a família e ir para outro país. Ele em outro país, ele vai lá e se casa. E a mulher que ficou para trás com os filhos ali, como é que vai ser, né? Mesmo sendo uma família jovem, né? Então, é complicado, né? Essa questão do divórcio é complicada. Aqui no versículo 9, vamos continuar lendo aqui, né? Eu escrevi uma frase aqui, né? Falando sobre a dificuldade da separação aqui, né? Que da carta de divórcio, né? Também era para proteger a mulher. Mas aqui eu fiquei pensando, você já pensou se todo casamento hoje em dia, quando fosse ter um divórcio, né? Tivesse uma regra que as pessoas tinham que devolver os presentes? Né? Já pensou as pessoas tendo que, ixi, eu ganhei isso, vou ter que devolver para tal pessoa, vou ter que devolver isso, vou ter que, né? Dificultaria também, né? Aliás, né, as pessoas, às vezes, têm opiniões diversas, né? Mas, na minha opinião, quando uma pessoa entra num casamento e já fica pensando, olha, nós vamos casar, mas com separação de bens. Será que essa pessoa está entrando com o coração no casamento? Né? Será que ela não está com o pé atrás? Vou casar, mas se houver uma separação, o que é meu, o que é seu é seu. Já começa o casamento, né? Pensando no divórcio, é muito difícil, né? É muito difícil, mas há muitas pessoas que defendem essa ideia de que tem que ser assim mesmo, né? Então, mas paciência, né? Na minha concepção, a pessoa tem que... É uma entrega, o casamento é uma entrega. É o que Jesus Cristo vai ensinar aqui, ó, versículo 9, vamos lá. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. Então, observe que Cristo está interpretando lá, Deuteronômio 24, versículo 1, falando na questão de adultério, não na questão da pessoa ser feia ou queimar um arroz, alguma coisa assim, tá bom?
Então, nós observamos isso aqui. Vamos para o versículo 10 aqui rapidamente, porque além dele explicar essas coisas para os fariseus, o versículo 10, 11 e 12, vou finalizar agora, ele fala com os discípulos, porque os discípulos se manifestam a respeito disso, né? Os discípulos falam assim, ó, versículo 10. E disseram os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Eu quero que vocês entendam que nem tudo o que Jesus Cristo falou está aqui. Isso é um esboço, é pouca coisa. Jesus Cristo falou do caráter sagrado do casamento, falou da responsabilidade do homem para com a mulher, de uma família, né? Então ele falou muita coisa aqui. E aí, então, os discípulos pegou e vendo, né, o comprometimento que é um casamento, eles falaram, se é assim a condição do homem, né, relativo ao casamento, que não pode separar, que não pode, né, ele falou, não convém casar. Eles julgaram ali, né, naquela pequenez que eles estavam tendo ali, no sentido de mesquinho, de o sentimento egoísta, né, de olharem mais para si do que para o cônjuge, né? Ou seja, o casamento é uma entrega. Jesus Cristo ensinou isso. O casamento ele é uma entrega, tá bom, dos dois. E ao ver o compromisso que é um casamento, eles pegaram e disseram: então não convém casar, não compensa casar, né? E aí então Jesus Cristo pega e fala aqui no versículo 11: ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Quando aqui diz que nem todos podem receber essa palavra, aqui o significado seria que nem todos têm espaço no coração para entender o que Jesus Cristo está dizendo. Na verdade, eu vou me incluir aqui, quando eu me casei, né, hoje eu entendo muito mais o caráter do casamento do que quando eu me casei, né? Eu queria ter uma família, tudo, a família eterna, mas hoje eu entendo muito mais sobre essa entrega, o que é um casamento, qual sagrado é, do que era no passado, né? Tá bom? Então eu entendo muito mais. Então, Cristo ele está falando isso para os apóstolos. Nem todos têm espaço no coração para entender essas palavras, né? Nós temos que abrir o nosso coração para entender realmente o que é um casamento. Versículo 12. E aí no versículo 12 ele fala de 3 grupos de pessoas, né, que não se casam aqui, né? Ele fala aqui, ó: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe. Então ele vai falar de 3 grupos: que nasceram do ventre da sua mãe, ou seja, que nasceu com algum defeito, talvez físico ou talvez emocional, que não queira contrair um casamento. Então seria como a pessoa eunuco. Eunuco, né, no, no Velho Testamento, essa palavra eunuco, inclusive, ela vem da palavra cama, né? Alguma coisa a ver com cama. Olha, na aula das 5h20 da manhã eu explico muito melhor, com mais calma, né? Aqui sempre é mais corrido no YouTube. Mas a palavra eunuco significa cama, com mais alguma palavra ali. Eu vou ver se eu acho aqui, peraí. Palavra cama e também a palavra ter, né? Ter na cama, né? Seria juntando essas duas coisas. Na época, que nós conhecemos no Velho Testamento, quando os homens iam cuidar ali, quando um rei, ele tinha várias princesas, ele tinha um harém ali, então ele colocava pessoas para cuidar desses harém, né? E tinha mulheres para cuidar, né, as servas, mas tinha homens também. E esses homens para cuidar dessas princesas, né, dessas mulheres do rei, ele tinha que ser eunuco, ele tinha que ser castrado. Então, um eunuco é uma pessoa castrada, tá bom? Ele era castrado porque assim não corria risco do rei ele ter um filho bastardo, né? Pensar, eu vou ter um príncipe, né? E o filho seria daquela pessoa que estava cuidando. Então, aqueles que cuidavam das princesas eram eunucos, castrados, tá bom? Então, só para explicar o sentido da palavra eunuco aqui. Voltando para o versículo 12, Jesus Cristo vai falar aqui sobre 3 tipos de eunuco, tá bom? Ele fala assim, ó: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe, ou seja, aqueles que nasceram com algum defeito, talvez físico ou também emocional, de modo que não contraem um casamento nessa vida. Então eles, por causa da sua condição, eles são eunucos, mas não porque são castrados, porque tem alguma coisa ali que não querem se casar, tá bom? Então, vamos lá. E outro eunuco aqui que ele fala, né? Ele diz assim: e há eunucos que foram castrados pelos homens, que é o caso que eu falei aqui, daqueles que tomavam conta, né, das princesas, eles eram castrados.
E aí ele continua: e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino do céu. Quem pode receber isso, receba. Agora, castrar-se a si mesmo, são o eunuco castrado a si mesmo, Jesus Cristo não está ensinando uma mutilação aqui, né? Por favor. Né? Ele está ensinando pessoas que decidiram se não casar, né? Para servir no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele explica um pouquinho sobre isso, né? Se você quiser ver lá, é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 ao 35, ele fala de pessoas que iriam servir missão e que essas pessoas serviriam melhor a missão se elas não fossem casadas, porque a pessoa casada vai cuidar do cônjuge, né? Pode servir ao Senhor, pode, mas vai pensar mais em cuidar do cônjuge também, porque a obrigação dele é com a mulher também, tá bom? Mas se a pessoa vai para a missão livre, que é o que os missionários de tempo integral faz e as sisters vão, né? Elas têm a preocupação o quê? De pregar o evangelho, né? Então não tem uma preocupação com filho ou coisa assim. Mas tem a condição também de casais que têm os seus filhos serem chamados para ser um presidente de missão, ou com os filhos já criados mandar um chamado para servir outra missão também, tá bom? Mas a eunucos que são castrados aqui significa que decidiu não se casar, que foi o meu caso, né? Eu decidi não se casar, ou seja, não colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro eu ia fazer a missão e depois eu iria me casar. Se eu tivesse me casado primeiro, até hoje eu não tinha feito missão ainda, tá bom? Então eu não coloquei as carroças na frente dos bois, é esse o sentido aqui. Bom, a mensagem já ficou muito grande, eu só queria terminar compartilhando com vocês que enquanto os fariseus estavam nessa questão de divórcio, Cristo ele estava na questão do casamento, de ser ligado, o caráter sagrado do casamento, tá bom? Eu quero compartilhar o meu testemunho sobre o meu próprio casamento, né? Que o dia muito feliz da minha vida foi quando eu me ajoelhei no altar do templo, junto com a minha esposa, e juntos, dado as mãos sobre o altar do templo, simbolizando ali Cristo entre o nosso relacionamento e sendo unido para esta vida e para toda a eternidade. Compartilho essa mensagem com vocês e o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.